domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O eterno Elohim inclui o universo sempiterno. O nome Elohim está no plural, mas essa pluralidade do Espírito não significa mais do que o só Deus, nem implica três pessoas em uma. Refere-se à unidade, à triunidade da vida, da verdade e do amor. Tenha ele domínio. Homem é um nome de família para todas as ideias, os filhos e as filhas de Deus. Tudo que Deus dá, move-se de acordo com ele, refletindo bondade e poder. Pluralidade eloísta. Teu reflexo no espelho é tua própria imagem ou semelhança. Se levantas um peso, teu reflexo faz o mesmo. Se falas, os lábios dessa semelhança movem-se de acordo com os teus. Compara agora o homem diante do espelho com seu princípio divino, Deus. Denomina o espelho ciência divina, e o homem denomina a semelhança refletida, reflexo. Nota depois como, de acordo com a ciência cristã, o reflexo é fiel ao seu original. Tal como teu reflexo aparece no espelho, assim também tu, sendo espiritual, és o reflexo de Deus. A substância, a vida, a inteligência, a verdade e o amor que constituem a divindade são refletidos por sua criação. E quando subordinarmos o falso testemunho dos sentidos corpóreos às verdades que a ciência apresenta, veremos essa semelhança e esse reflexo verdadeiros em toda parte. Deus modela todas as coisas segundo sua própria semelhança. A vida é refletida em existência, a verdade em veracidade, Deus em bondade, as quais transmitem sua própria paz e permanência. O amor, redolente de altruísmo, inunda tudo de beleza e de luz. A erva debaixo de nossos pés silenciosamente exclama: os mansos herdarão a terra. A modesta epigéia faz subir ao céu o seu doce aroma. O grande rochedo oferece sombra e abrigo. A luz do sol cintila da cúpula da igreja, espia dentro da cela da prisão, insinua-se no quarto do doente, dá esplendor à flor, embeleza a paisagem, abençoa a terra. O homem, feito à semelhança de Deus, possui e reflete o domínio de Deus sobre toda a terra. O homem e a mulher, coexistentes e eternos com Deus, refletem para sempre, em qualidade glorificada, o infinito Pai-Mãe Deus. O amor transmite beleza. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, na imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para dar ênfase a esse pensamento momentoso, repete-se que Deus fez o homem à sua própria imagem, para refletir o Espírito Divino. Segue-se daí que homem é um termo genérico. Os gêneros masculino, feminino e neutro são conceitos humanos. Em uma das o homem e a mulher ideais, línguas antigas a palavra que significa homem também é usada para significar mente. Essa definição foi enfraquecida pelo antropomorfismo, ou humanização da divindade. A palavra antropomorfo, numa locução como esta, um deus antropomorfo, é derivada de duas palavras gregas, que significam homem em forma, e pode ser definida como uma tentativa mortal e mental de reduzir a divindade à corporalidade. A qualidade vivificante da mente é um espírito, não a matéria. O homem ideal corresponde à criação, à inteligência e à verdade. A mulher ideal corresponde à vida e ao amor. Na ciência divina, a autoridade que temos para considerar Deus masculino não é maior do que a que temos para considerá-lo feminino, porque o amor confere a mais clara ideia da divindade. O mundo crê em muitas pessoas, mas se Deus é pessoal, só há uma pessoa, porque só há um Deus. Sua personalidade só pode ser refletida, não transmitida. Deus tem ideias incontáveis, e todas elas têm um só e o mesmo princípio e uma só e a mesma origem. O único símbolo apropriado de Deus como pessoa é o ideal infinito da mente. O que é esse ideal? Quem o verá? Esse ideal é a própria imagem de Deus, espiritual e infinita. Nem mesmo a eternidade jamais pode revelar o tudo de Deus, pois que não há limite para a infinidade ou para seus reflexos. Personalidade divina. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. O amor divino abençoa suas próprias ideias e faz com que se multipliquem, com que manifestem o poder de Deus. O homem não é feito para lavrar a terra. Seu direito inato é domínio, não servidão. Ele é senhor da crença de haver terra e céu e está subordinado unicamente a seu Criador. Eis aí a ciência do ser. Direito inato do homem. Gênesis 1, 29, 30. E disse Deus ainda:
Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus dá a menor ideia de si mesmo como elo para a ideia maior, e em troca, a mais elevada sempre protege a inferior. Os ricos em espírito ajudam os pobres numa grande fraternidade, em que todos têm o mesmo princípio, o Pai. E bem-aventurado é aquele homem que vê a necessidade de seu irmão e a satisfaz, buscando o seu próprio bem no bem que proporciona a outrem. O amor dá a menor ideia espiritual poder, imortalidade e bondade, que brilham através de tudo, assim como através do botão transparece a flor. Todas as variegadas expressões de Deus refletem saúde, santidade, imortalidade, vida, verdade e amor infinitos. Ajuda fraternal Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O princípio divino, ou seja, o Espírito, abrange e expressa tudo, e portanto tudo tem de ser tão perfeito como o perfeito é o princípio divino. Nada é novo para o Espírito. Nada pode ser novidade para a mente eterna, autora de todas as coisas, a qual desde toda a eternidade conhece suas próprias ideias. A divindade estava satisfeita com sua obra. Acaso poderia não estar satisfeita, já que a criação espiritual era o produto, a emanação, do conteúdo infinito de Deus e de sua sabedoria imortal? Perfeição da criação Gênesis 2, 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Assim as ideias de Deus na existência universal são completas e estão expressas para sempre, pois a ciência revela a infinidade e também a paternidade e a maternidade do amor. A capacidade humana é lenta em discernir e compreender não só a criação de Deus, mas também o poder e a presença divinos que acompanham essa criação e demonstram sua origem espiritual. Os mortais jamais poderão conhecer o infinito, enquanto não se despojarem do velho homem e alcançarem a imagem e a semelhança espirituais. O que é que pode sondar o infinito? Como deveremos anunciá-lo, até que, na linguagem do apóstolo, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Incomensurável a infinidade Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansa em atividade. Dar nunca empobreceu e jamais pode empobrecer a mente divina. Nenhuma exaustão resulta da atividade dessa mente, de acordo com a compreensão da ciência descansando em trabalho sagrado, divina. O descanso mais sublime e mais suave, até mesmo do ponto de vista humano, encontra-se em trabalho sagrado. A mente insondável já está expressa. A profundidade, a largura, a altura, o poder, a majestade e a glória do amor infinito enchem todo o espaço. Isso é o bastante. A linguagem humana só pode repetir uma parte infinitésima daquilo que existe. O ideal absoluto, o homem, é tão pouco visto e compreendido pelos mortais, quanto seu princípio infinito, o amor. O princípio e sua ideia, o homem, são coexistentes e eternos. Os numerais da infinidade, chamados 7 dias, nunca poderão ser contados de acordo com o calendário do tempo. Esses dias hão de aparecer, à medida que a mortalidade for desaparecendo, e revelarão a eternidade, a renovação da vida, na qual todo sentido de erro desaparece para sempre e o pensamento aceita o divino cálculo infinito. Coexistentes o amor e o homem Gênesis 2, 4, 5. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus Jeová os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus Jeová não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Eis a declaração enfática de que Deus cria tudo pela mente, não pela matéria, que a planta cresce, não por causa da semente ou da terra, mas porque o crescimento é o mandato eterno da mente. O pensamento mortal cai terra adentro, mas o pensamento criador imortal vem de cima, não de baixo. Já que a mente faz tudo, não resta nada para ser feito por um poder inferior. O espírito age pela ciência da mente, nunca obrigando o homem a lavrar a terra, mas fazendo o crescimento provém da mente, superior à terra.
O conhecimento disso eleva o homem acima do solo, acima da terra e do seu ambiente, e leva-o à harmonia espiritual consciente e à existência eterna. Aqui o relato inspirado termina sua narrativa do ser, que não tem começo nem fim. Tudo o que está feito é a obra de Deus, e tudo é bom. Deixamos essa breve e gloriosa história da criação espiritual, como a relata o primeiro capítulo do Gênesis, nas mãos de Deus, não nas do homem, aos cuidados do espírito, não ao da matéria, reconhecendo jubilosamente agora e para sempre a supremacia, a onipotência e a onipresença de Deus. Narrativa espiritual, a harmonia e a imortalidade do homem estão intactas. Devemos desviar a vista da suposição contrária de que o homem é criado materialmente, e volver o olhar para o relato espiritual da criação, para aquilo que deveria estar gravado na compreensão e no coração com diamante pontiagudo e a pena de um anjo. O leitor naturalmente perguntará se no livro do Gênesis não há mais nada sobre a criação. De fato há, mas o relato subsequente é mortal e material. Gênesis 2:6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. A ciência da criação divina e a verdade acerca dessa criação foram apresentadas nos versículos já considerados, e agora o erro contrário, um conceito materialista acerca da criação, vai ser exposto. O segundo capítulo do Gênesis contém uma exposição desse conceito material acerca de Deus e do universo, exposição que é o exato oposto da verdade científica anteriormente relatada. A história do erro ou matéria, se fosse verídica, anularia a história do erro, onipotência do espírito, mas essa é a história falsa, em contraposição à verdadeira. A ciência do primeiro relato prova a falsidade do segundo. Se um é verídico, o outro é falso, pois são antagônicos. O primeiro relato atribui todo o poder e governo a Deus e reveste o homem com a perfeição e o poder de Deus. O segundo relato descreve o homem como mutável e mortal, como se ele se tivesse separado da divindade e estivesse girando em órbita própria. A ciência explica que a existência separada da divindade é impossível. Os dois relatos, esse segundo relato contém inequivocamente a história do erro nas suas formas exteriorizadas, chamadas vida e inteligência na matéria. Descreve o panteísmo, oposto à supremacia do Espírito Divino. Nele, porém, está declarado que esse estado de coisas é temporário e que esse homem é mortal, pó que torna o pó. Nessa teoria errônea, a matéria toma o lugar do espírito. A matéria é representada como o princípio vivificante da terra. O espírito é representado como se entrasse na matéria para criar o homem. As candentes denúncias de Deus contra o homem quando este não é achado à sua imagem, à semelhança do espírito, convencem a razão e coincidem com a revelação ao declarar falsa essa criação material. Representação errônea essa última parte do segundo capítulo do Gênesis, que descreve o espírito como se este cooperasse com a matéria na construção do universo, está baseada em alguma hipótese do erro, pois o trecho da Bíblia que precede essa parte declara que a obra de Deus estava terminada. Acaso a vida, a verdade e o amor produzem a morte, o erro e o ódio? Acaso o Criador condena sua própria criação? Acaso o princípio infalível da lei divina muda ou se arrepende? Não, isso não pode ser. Contudo, inversão hipotética. Poderia julgar-se que sim, por uma leitura pouco atenta do relato bíblico que ora comentamos. Por causa de sua falsa base, a neblina da obscuridade produzida pelo erro intensifica a falsa pretensão e finalmente declara que Deus conhece o erro e que o erro pode aperfeiçoar a criação de Deus. Embora apresente exatamente o oposto da verdade, a mentira pretende ser verdade. As criações da matéria surgem de uma neblina ou falsa pretensão, ou de uma mistificação, e não do firmamento, ou compreensão, que Deus erige entre o verdadeiro e o falso. No erro, tudo vem de baixo, não de cima. Tudo é mito material, em vez de ser o reflexo do espírito. Neblina, ou falsa pretensão. Talvez valha a pena observar aqui que, de acordo com os melhores doutos, há evidências claras de dois documentos distintos na primeira parte do livro do Gênesis. Um é chamado Eloísta, porque nele o Ser Supremo é chamado Elohim. O outro documento é chamado Jeovista, porque neste a divindade sempre é chamada Jeová, ou Senhor Deus, como o traduz nossa versão corrente. Documentos distintos em todo o primeiro capítulo do Gênesis e em 3 versículos do segundo, isto é, naquilo que compreendemos ser o relato espiritualmente científico da criação, é Elohim, Deus, quem cria.
Do quarto versículo do capítulo 2 até o capítulo 5, o Criador é chamado Jeová, ou Senhor. Esses dois relatos, diferentes um do outro, ficam cada vez mais intricados até o fim do capítulo 12, a partir do qual não se pode estabelecer uma diferença nítida entre um e outro. Nas partes históricas do Antigo Testamento, é em geral a Jeová, o divino soberano peculiar ao povo hebreu, a quem se faz referência. Jeová ou Elohim. A idolatria que resultou dessa mitologia material, vê-se na adoração de Baal pelos fenícios, na do deus Semos pelos moabitas, na de Moloque pelos amorreus, na de Vishnu pelos hindus, na de Afrodite pelos gregos e na de milhares de outras pretensas deidades. Deuses dos pagãos. A idolatria foi encontrada também entre os israelitas, que constantemente seguiam a deuses estranhos. Chamavam o Ser Supremo pelo nome nacional de Jeová. Nesse nome Jeová, a verdadeira ideia de Deus parece quase perdida. Deus torna-se homem de guerra, um Deus de tribo a ser adorado, em vez de tornar-se amor, o princípio divino que deve ser vivido e amado. Jeová, uma deidade de tribo. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus Jeová o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Acaso o princípio divino e infinito tornou-se uma deidade finita, para que agora fosse chamado Jeová? Com uma única ordem, a mente havia feito o homem, tanto macho como fêmea. Como poderia então uma organização material tornar-se a base do homem? Como poderia o não inteligente tornar-se o intermediário da mente, e o erro ser o enunciador da verdade? A matéria não é o reflexo do espírito, contudo, Deus é refletido em toda a sua criação. Será real ou irreal esse acréscimo à sua criação? Será a verdade ou será uma mentira acerca do homem-Deus? Inversão da criação deve ser forçosamente uma mentira, porque Deus logo amaldiçoa a terra. Poderia o espírito produzir seu oposto, a matéria, e dar à matéria a faculdade de pecar e sofrer? Porventura o espírito, Deus, é injetado no pó, e é finalmente expulso por ordem da matéria. Acaso o espírito entra no pó, e perde aí sua natureza e onipotência divina? Será que a mente, Deus, entra na matéria para aí se tornar um pecador mortal, animado pelo fôlego de Deus? Nessa narrativa, é a validade da matéria que é contestada, não a validade do espírito ou das criações do espírito. O homem reflete Deus. O gênero humano representa a raça adâmica e é uma criação humana, não divina. Os seguintes são alguns dos termos que, em diferentes idiomas, equivalem ao termo homem. Em saxão, gênero humano, uma mulher, qualquer um. Em galês, aquilo que se levanta, sendo o seu sentido primitivo imagem, forma. Em hebraico, imagem, similitude. Em islandês, mente. A tradução seguinte é do islandês. Definições do termo homem. Disse Deus: façamos o homem segundo a nossa mente e nossa semelhança. E Deus formou o homem segundo a sua mente. Ele o formou segundo a mente de Deus, e os formou um macho e fêmea. No Evangelho de João está declarado que todas as coisas foram feitas pelo Verbo de Deus, e sem ele o Logos, ou palavra, nada do que foi feito se fez. Tudo que é bom ou digno, Deus fez. Tudo que é sem valor ou nocivo, ele não fez, daí a irrealidade disso tudo. Na ciência do Gênesis lemos que ele viu tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Os sentidos corpóreos declaram o contrário, e se damos à história do erro o mesmo crédito que damos ao relato da verdade, o relato bíblico sobre pecado e morte favorece a conclusão errada dos sentidos materiais. O pecado, a doença e a morte têm de ser considerados tão desprovidos de realidade como são desprovidos do bem, Deus. Não há criação nociva. Gênesis 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus Jeová brotar toda sorte de árvores agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato anterior e mais científico referente à criação declara que Deus fez toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Essa declaração oposta, essa asserção de que a vida surge da matéria, contradiz o ensinamento do primeiro capítulo, a saber, que toda a vida é Deus. A crença é menos do que compreensão. A crença implica teorias relativas ao ouvido, à vista, ao tato, ao paladar e ao olfato materiais, chamados os 5 sentidos. Os apetites e as paixões, o pecado, a doença e a morte fazem parte do séquito dessa crença errônea de que haja matéria inteligente.
Contradizendo a primeira criação, a primeira menção ao mal consta no legendário texto bíblico do 2º capítulo do Gênesis. Deus declarou bom tudo aquilo que havia criado, e as Escrituras declaram que ele criou tudo. A árvore da vida representa a ideia da verdade, e a espada que a defende é o símbolo da ciência divina. A árvore do conhecimento representa a doutrina errônea de que o conhecimento do mal é tão real, portanto tão outorgado por Deus, quanto o conhecimento do bem. Porventura foi o mal instituído por Deus, o amor. Acaso criou ele essa árvore que produz os frutos do pecado, contradizendo assim a primeira criação? Esse segundo relato bíblico é, do começo ao fim, uma descrição do erro. Relato do erro Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus Jeová ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O nome Éden, segundo Cruden, significa prazer, delícia. Nesse texto, Éden representa o corpo mortal e material. Deus não poderia pôr a mente na matéria, nem o espírito infinito numa forma finita, para cultivá-la e guardá-la, para torná-la bela ou para fazê-la viver e crescer. O homem é o reflexo de Deus e não necessita de aprimoramento, mas é sempre belo e completo. O jardim do Éden, Gênesis 2:16, 17. E lhe deu o Senhor Deus, Jeová, esta ordem ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a metáfora representa Deus, o amor, como que tentando o homem, mas o apóstolo Tiago diz: Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. É verdade que um conhecimento do mal tornaria mortal o homem. É igualmente claro que a percepção material, obtida dos sentidos corpóreos, constitui o mal e o conhecimento mortal. Mas será verdade que Deus, o bem, tenha feito a árvore da vida a fim de que esta se tornasse a árvore da morte para sua própria criação? Tem o mal a realidade do bem. O mal é irreal por ser uma mentira, falso em todas as suas afirmações. A tentação não vem de Deus. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus Jeová, formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui a mentira representa Deus como se estivesse repetindo a criação, mas fazendo de uma maneira material, não espiritual, e pedindo a um pecador em perspectiva que lhe ajudasse. Porventura estará o Ser Supremo regredindo, e estará o homem abandonando sua dignidade. Teria sido necessário para a formação do contrafação da criação, homem que o pó se tornasse senciente, quando todo ser é o reflexo da mente eterna, e quando o relato declara que Deus já havia criado o homem, tanto macho como fêmea. Que Adão tenha dado nome e natureza aos animais, é apenas mitológico e material. Não pode ser verdade que o homem tenha sido incumbido de, em sociedade com Deus, criar de novo o homem. Essa suposição foi um sonho, um mito. Gênesis 2:21, 22. Então o Senhor Deus Jeová, Yahvé, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus Jeová tomará ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Aqui a falsidade, o erro, atribui à verdade, Deus, o haver produzido em Adão um sono ou estado hipnótico para submetê-lo a uma operação cirúrgica e criar assim a mulher. Essa é a primeira menção ao magnetismo. Começando a criação com trevas em vez de com luz, materialmente em vez de espiritualmente, o erro simula agora a obra da verdade, zombando do amor e anunciando quão grandes coisas o erro fez. Contemplando as criações de seu próprio sonho e tendo-as como reais e dadas por Deus, Adão, aliás o erro, dá-lhes nomes. Depois disso, supõe-se que ele se tenha tornado a base da criação da mulher e de sua própria espécie, chamando essa criação gênero humano, isto é, um gênero de homem. Cirurgia hipnótica. Porém, de acordo com essa narrativa, a cirurgia foi de começo praticada mentalmente sem instrumentos. Isso pode ser um indício útil para a classe médica. Mais tarde na história humana, quando o obstetrícia mental, fruto proibido, estava produzindo fruto de sua própria espécie, veio a sugestão de mudar-se o modus operandi, que o homem deveria nascer da mulher, e não que a mulher fosse novamente tomada do homem. Aconteceu, também, que havia necessidade de instrumentos para ajudar o nascimento dos mortais.
O primeiro sistema de obstetrícia sugestiva mudou. Outra mudança virá quanto à natureza e à origem do homem, e essa revelação destruirá o sonho da existência, reintegrará a realidade, tornará conhecida a ciência e a realidade gloriosa da criação, a saber, que tanto o homem como a mulher procedem de Deus e são seus filhos eternos, sem pertencer a quaisquer progenitores inferiores. Gênesis 3, 1, 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus Jeová tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. De onde vem uma serpente que fala e mente, para tentar os filhos do amor divino? A serpente entra na metáfora apenas como um mal. Nada temos, no reino animal, que represente a espécie descrita, uma serpente que fala, e devemos regozijar-nos de que o mal, qualquer que seja a forma com que se apresente, se contradiz a si mesmo e não tem origem nem apoio na verdade e no bem. Ao compreender isso, devemos ter fé para combater todas as pretensões do mal, porque sabemos que elas não têm valor e são irreais. Serpente mítica Adão, sinônimo de erro, representa uma crença de que haja uma mente material. Ele começa seu reinado sobre o homem com certa brandura, mas aumenta em falsidade, e o número de seus dias diminui. Nesse desenvolvimento, a lei imortal e espiritual da verdade se manifesta como para sempre oposta ao sentido mortal e material. O erro, ou Adão na ciência divina, o homem é sustentado por Deus, o princípio divino do ser. A terra, por ordem de Deus, produz o alimento para o uso do homem. Sabendo disso, Jesus certa vez afirmou: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e com isso não se arrogava a prerrogativa de seu Criador, mas reconhecia que Deus, Pai e Mãe de todos, é capaz de alimentar e vestir o homem, assim como alimenta e veste os lírios. Providência divina. Gênesis 3, 4, 5. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse mito representa o erro como que afirmando sempre sua superioridade sobre a verdade, desmentindo a ciência.